Sávia, direto de Brasília. Sávia, fala para nós sobre esse projeto de federação envolvendo PDT, PSB e Solidariedade. Aliás, o deputado Evaldo Gomes, presidente do Solidariedade, esteve em Brasília. Você conversou com ele sobre política e parece que essa construção da federação está bem encaminhada, hein, Sávia? Exatamente. O deputado ele veio aqui com a pauta de esporte, né? Ele faz a indicação da Secretaria Estadual de Esporte, que é a Josiane Campelo, se reuniu com o ministro Wellington Dias, senador Marcelo Castro, a ministra Ana Moser, mas tem a pauta política também, né? E ele veio justo no dia em que o presidente nacional do Solidariedade, o Paulinho da Força, confirmou que existe uma conversa muito adiantada para oficializar essa federação do Solidariedade com o PDT e o PSB. Todos os partidos elegeram deputados federais, elegeram bancadas, mas o Solidariedade especificamente não atingiu a cláusula de barreira, essa cláusula de desempenho. Portanto, perde recursos, perde tempo na TV e é uma forma de todas essas siglas se fortalecerem para a eleição de 2024 e para 2026. E o grande impacto para o Piauí, especificamente falando, é porque são partidos que têm projetos distintos. O Solidariedade, ontem mesmo o deputado falou aqui para a gente do Jornal do Piauí, fico com o doutor Pessoa, tem participação, o Solidariedade integra a base na Câmara, tem participação na gestão, indica a Fundação Monsenhor Chaves. O PDT tem o presidente da Câmara, Enzo Samuel, que articula a possibilidade de uma candidatura própria. O PSB, o grande nome do PSB no Piauí hoje é o Washington Bonfim, que é o secretário estadual de planejamento, que é visto como um nome que pode sim vir a disputar, apesar de ele já ter falado que não, mas nos bastidores também não se descarta essa possibilidade, ou do PSB ser o partido que abrigue um candidato a prefeito de Teresina dentro da base. Então, são projetos distintos e a federação vai unir esses partidos num projeto só. Então, hoje existe uma discussão importante e o deputado Evaldo prefere manter discrição nesse momento, justamente porque termina que esses planos, um impacta no outro, né? Eles não são convergentes nesse momento, mas vão ter que ser, porque a federação exige que os partidos andem juntos. Exemplo do PV e do PT. PV, no Piauí, era um partido de oposição, a deputada Tereza Brito, criticando continuamente ali o governo do estado, o governo Wellington Dias, e com a Federação Nacional, ela teve que migrar e migrou, de fato, ali para a base, apoiando a eleição de Rafael Fonteles. A gente vai ver como é que vai ficar esse desenho. Eu sei que a Paula e o Elivaldo têm mais informações. É verdade. Elivaldo, federação é mais ou menos assim, você tem um carro, aí de repente seus filhos crescem, tem carteira de habilitação também, aquele carro passa a não ser só seu, ou seja, para você decidir que hora você vai sair com ele, tem que negociar com todo mundo. Exatamente. A federação é mais ou menos isso, que tinha planos, já enfrentei esse problema do carro aí. Você já enfrentou, Elivaldo? Já enfrentei exatamente isso. Você já vai enfrentar também, Joelson. Mas é isso, olha, eu imagino até Sávia, que o deputado Evaldo Gomes foi aí para Brasília em busca de recursos para o esporte, só agenda positiva com a ministra Ana Moser, com o senador Marcelo Castro e tal. Quando ele foi para a política, ele vai trazer 3 problemas. Em vez de trazer solução, trouxe 3. Porque se essa federação for para frente, Evaldo Gomes vai ter que se decidir entre ficar com o doutor Pessoa, ficar no governo do estado, já vai surgir essa pressão, já, fica com o Palácio de Karnak, ou fica num projeto, caso essa seja a tendência, de um projeto do PDT. Então, aí vai exigir decisão. Mas ele falou mesmo, quando você deu a informação hoje, sabe, eu procurei também conversar com o deputado Evaldo, ele disse, olha, muita coisa vai acontecer, é natural, né? Não vamos decidir nada agora, vamos nos estressar agora assim à toa, não. Muita coisa vai acontecer daqui para frente. Mas federação é isso, é uma aliança partidária. Ela acontece lá em cima, é decidida lá em cima, mas ela tem que, minimamente, Joelson, criar raízes lá embaixo, na base. Do contrário, ela não anda. Aqui mesmo, a Sávia citou aí o caso do PT, PV, PCdoB. PT e PCdoB, tudo bem, são ali muito aliados, andam na mesma raia. Mas o PV aqui no Piauí não anda. Resultado, a deputada Tereza Brito não foi reeleita, teve um desempenho eleitoral muito abaixo da expectativa dela, eu imagino, de buscar a reeleição na Assembleia. A Paula Sampaio tratou de repercutir esse assunto aqui na cidade de Teresina. PDT e Solidariedade. Como os partidos estão desenhando uma federação em campos opostos na capital. Acompanhe.
Uma nova federação começa a ser desenhada em Brasília, desta vez entre PDT, PSB e Solidariedade. Em Teresina, duas das siglas estão em campos opostos. De um lado, o PDT na oposição ao Palácio da Cidade. O PDT é oposição ao prefeito Doutor Pessoa. O PDT vai ter um candidato próprio nas eleições municipais do ano que vem. Isso não implica dizer que nós não podemos sentar à mesa, mas o PDT permanece com federação, sem federação, na oposição ao prefeito municipal. Do outro, o Solidariedade, na base do prefeito Doutor Pessoa. Está na base desde 2020, vamos continuar. O prefeito tem correspondido com a gente no Palácio da Cidade, sempre muito solícito às nossas demandas, às demandas do povo de Teresina. Então a gente permanece com o Doutor Pessoa, não tem nenhum conflito em relação a isso. Na política a gente nunca pode dizer nunca, né? Mas o Partido de Solidariedade está se saindo muito bem agora nessa construção de chapa para 2024. Nós temos bons nomes, eu busco até um ensejo do que o deputado Evaldo Gomes, que é o presidente do partido, disse, vai trabalhar na calada esse ano para a gente montar aí uma chapa em 2024 com bons nomes, fortes nomes, para que a gente possa sair consolidados com 3 a 4 vereadores eleitos pelo Partido de Solidariedade. Os interlocutores das legendas avaliam que ainda é cedo para falar em articulação, mas a nova aliança nacional poderá ter repercussões diretas nas eleições de 2024. Pois o PDT terá candidato a prefeito em Teresina. É importante lembrar que uma candidatura majoritária, principalmente a prefeitura, ela não parte da vontade da pessoa individual, ela não parte da vontade somente do presidente do partido, ela parte principalmente de um sentimento, e esse sentimento ele tem que ser do povo. É o povo que vai escolher quem são os melhores candidatos e quem será o próximo prefeito de nossa cidade. Assunto, meu caro Elivaldo e minha querida Sávia, para meados de 24, porque da convenção não passa esse problema. Não, né? pode passar, tem que se definir, mas a reportagem aí, né, Sávia, da Paula foi bem objetiva com o que nós estávamos falando aqui. Vamos lá, uma federação, PDT, não, Doutor Pessoa eu não fico. Solidariedade, não, meu negócio é com o Doutor Pessoa, então começa daí o problema. Começa daí o arrumar da bagagem, né, Sávia? Foi esclarecedora porque, assim, hoje o PDT está no caminho, Solidariedade está em outro, e na fala, né, tanto da Fernanda Gomes quanto do vereador Evandro Ige, eles dizem, em 24 irei fazer isso. E a gente sabe que eles só podem fazer se for em conjunto, caso a federação aconteça, seja concretizada, e aqui em Brasília é praticamente dado como certo. É só uma questão mesmo de oficializar todo esse trâmite, porque os partidos, eles veem que até as siglas maiores estão buscando federação, foi o caso do PT, agora o caso do União Brasil com progressistas. Então, para negociar aqui em Brasília, no Congresso, também é importante a federação. Todo mundo quer ter vez, quer ter voz, e o peso político que conta é, de fato, aquele da bancada. Quanto maior a bancada, mais vez e mais voz. Então, os piauienses, teresinenses, vão, tanto do PDT como do Solidariedade, como do PSB, vão ter que conversar, chegar num consenso, decidir juntos. Aí, Sávia, Elivaldo, olha, quem também está sob a organização de uma federação é o PSDB. Porque a gente fala sobre esse assunto, mas aqui existe uma federação com o... Cidadania, né? Verdade. No Brasil. PSDB e Cidadania. E o PSDB está no meio de uma discussão, de um debate, que foi trazido até mesmo aqui no Jornal do Piauí, nas apurações de Elivaldo Barbosa e Sávia Barreto, porque, e na declaração de Fábio Novo, que é a possibilidade do PSDB se aproximar do Partido dos Trabalhadores. Então, isso ganhou realmente novo contorno. Hoje, Edson Mello, presidente da sigla, na cidade de Teresina, falou a respeito do assunto com a Paula Sampaio. A pauta defendida pelo PSDB é de que nós devemos ter candidatura própria. Tá? Nós temos hoje posta a candidatura do ex-deputado Luciano Nunes, que é o presidente regional. Eu coloco também o meu nome à disposição, não estou forçando barra para ser candidato, mas coloco o meu nome. E existe a possibilidade real, que já conversou e demonstrou esse interesse, do ex-prefeito Silvio Mendes de vir se filiar ao partido, que poderá ser ou não uma outra opção. Quem
tem tido algumas conversas com interlocutores do Partido dos Trabalhadores, o presidente Luciano Nunes, o ex-secretário Fernando Said, e eu não tenho participado dessas conversas. Agora, eu não vou me colocar radicalmente contra, mas eu deixo uma interrogação. Quem deve analisar é a população. O que a população de Teresina acha? Concordaria com a aliança PT-PSDB? É isso que nós temos que deixar isso nas mãos do povo. Não vou aqui ser radicalmente contra, nem tampouco a favor. Nem contra nem a favor, a população decide a posição do presidente do PSDB em relação a essa possibilidade de aproximação do PT, que na prática está difícil de acontecer. O que a gente tem visto aí agora como um fato mais relevante, meu caro Elivaldo, é a confirmação do presidente da sigla de que Silvio Mendes está convidado para voltar para casa. Já existe até esse interesse. Olha, falou o vereador Edson Mello, Joelson Sávia, que é um decano lá no PSDB, na Câmara Municipal, ou seja, ele dispensa comentários em relação à ligação de Edson Mello com o Ninho Tucano. E ele revelou na entrevista aí a Paula que existe já um pré-entendimento, digamos assim, uma porta aberta, uma janela aberta de entendimento com reciprocidades envolvendo Silvio Mendes e o PSDB. E aí, Sávia, tem nomes do Luciano Nunes, como foi dito, Edson Mello colocou o seu próprio. Correto. E Silvio Mendes, ele deixou ali como anúncio final, existe essa possibilidade de retorno. Joelson, quando a gente lembra a postura do vereador Edson Mello, decano, como o Elivaldo lembrou bem, ele sempre foi um opositor ferrenho do PT, ele que votou, inclusive, no ex-presidente Jair Bolsonaro, um bolsonarista ali, raiz, na Câmara de Teresina. Então, quando ele falou do PT, mesmo não admitindo aí uma aliança PSDB e PT, não sendo ele um defensor, mas fica subentendido para mim que essa conversa existe, que essa conversa tem defensores dentro do PSDB e fica claro também que tem várias alas. Tem a ala que quer a candidatura própria do partido e aí o nome seria o de Silvio Mendes prioritariamente, apesar do ex-deputado Luciano Nunes ter se colocado nesse primeiro momento, eu avalio que mais para marcar uma posição de dizer que tem candidatura própria e aí trabalha-se paralelamente o nome de Silvio Mendes, que tem um recall da eleição do governo do estado, e tem a outra corrente, que é uma corrente muito verbalizada, vocalizada pelo ex-secretário de governo Fernando Said, que defende essa aliança com o PT. E, por parte do PT, a gente ouviu ontem no Jornal do Piauí o deputado Fábio Novo admitindo também essa aliança. Então, existe essa conversa PT e PSDB. Eu acredito que agora é a hora de ver quais são as alas internas dentro de cada partido, dentro do PT, dentro do PSDB, que vão vencer. Porque antes de você vencer a eleição para a população, de ir para as urnas, você tem que vencer dentro do partido, né? Como eu costumo falar aqui no Jornal do Piauí, a eleição ela é um teste de liderança, então você tem que primeiro vencer internamente dentro de cada legenda. Para confirmar essa possibilidade, eu trago aqui a informação de que já foi nomeado o presidente da CACE. O que é a CACE? É o órgão nacional, não faz parte dos cargos federais do Piauí, para deixar bem claro, porque a superintendência da CACE no Piauí é uma indicação do deputado federal Castro Neto. Aí é outra história, eu estou falando da CACE Nacional. O presidente nacional da CACE foi indicado, é Cláudio Said, que é irmão do ex-secretário municipal de governo, Fernando Said, inclusive confirmei com ele. E o Cláudio, ele é físico, formado em física, ele tem também uma formação em direito, tem toda uma história dentro do sistema bancário, enfim, e também na área de saúde. A CACE é a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, e que atua na área de planos de saúde. São mais de 700 mil funcionários que são atendidos por esse plano. Então, assim, é um lugar importante, faz parte ali de todo esse organograma do Banco do Brasil. Tem vice-presidência, tem a Prev, que é o Fundo de Previdência, e tem a CACE. Então, essa indicação, na visão de alguns petistas com quem eu conversei, confirma a aproximação de uma ala do PSDB
com o PT. Por quê? Porque é uma indicação nacional, vem de cima. E a gente sabe que quem tem voz aí, de fato, é o ministro Wellington Dias, enfim, são esses atores políticos importantes do PT aqui em Brasília, Joelson. Olha essa cidade, Elivaldo Barbosa, olha essa informação da Sávia, né? Nome ligado a Fernando Said. Irmão. Ligado irmão. Esteve aqui já lançando livros, ele também escritor também dos bons, né? Historiador e tal. É o nome da maior qualificação. Pelo currículo que é anunciado, eu conheço também o Cláudio Said, então ele chega, é funcionário de carreira do Banco do Brasil, ele chega nesse posto importantíssimo na estrutura administrativa do Banco do Brasil, agora não deixa de ter interpretação política, ninguém pode deixar de desligar uma coisa na outra, né? Verdade, Elivaldo Barbosa. Você vai ter toda a razão. Sávia, atenção, hein? Porque agora nós vamos falar de cargos federais no estado do Piauí. 25 cargos estratégicos importantes para a implementação de políticas públicas que vão desde a regularização fundiária, passando pelo abastecimento, desenvolvimento, como a Denox e Codevasf, enfim, pastas diversas que põem em prática políticas com recursos federais que estão sendo definidas agora com ocupação de cargos com indicações de líderes piauienses. Sávia Barreto tem capítulo novo nessa história das indicações, né? É uma novela, aliás, é um seriado, né? E aí a gente vai liberando os capítulos, todo dia um capítulo novo. Ontem a gente trouxe alguns nomes de indicações do deputado Merlong Solano, do deputado Francisco Costa, e hoje a gente traz indicações do deputado Florentino Neto, apuração também do Elivaldo Barbosa, indicação do deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, uma indicação do deputado Júlio César também, e a gente espera amanhã completar a lista, né? Tá saindo assim a conta-gotas, mas de fato, os deputados ainda estão fechando esses nomes, né? Inclusive, uma curiosidade é que alguns são funcionários de carreira, então tem essas conversas internas para alinhar aquilo que é pedido, né, do governo federal, que essas indicações elas tenham, de fato, uma ligação com o órgão, com a pasta ao qual esses nomes irão comandar, com a parte política. Então, tem que alinhar as duas coisas, o currículo e o alinhamento político. A gente tem os novos nomes, Joelson. Vamos lá, atenção, gente, apuração de Elivaldo Barbosa, apuração de Sávia Barreto. Vamos trazer então aqui os nomes. Na Superintendência Federal da Agricultura, a indicação é de Marco Aurélio Sampaio. Marco Aurélio Maia, perdão. Indicação do Marco Aurélio Sampaio. Marco Aurélio Maia é o ocupante, é o indicado por ele, né? Eu fiz uma pequena confusão dos nomes, mas está aí, Marco Aurélio Maia é o indicado de Marco Aurélio Sampaio. Na Superintendência do INSS, William do Amaral Machado, indicação também de Marcos Aurélio Sampaio. Na Superintendência do Banco do Brasil, aliás, esse nome estava aí a gente aguardando, né, essa indicação, Daniel Amaral Azevedo. Ele é uma indicação também de Marco Aurélio Sampaio, deputado federal pelo PSD. A Superintendência da Caixa Econômica Federal fica com Raul Gomes, indicado de Júlio César, deputado federal. Recondução, é o atual superintendente da Caixa. Então, mantido lá na superintendência. Funcionário da casa? Da casa, ele é jovem, 38 anos, formado em Ciências Contábeis pela UESP, mas com pós-graduação até na Universidade da Bahia. Então, é um nome muito conceituado nos quadros da Caixa Econômica Federal. E aí, o deputado Júlio César decidiu, numa conversa com ele, apoiar a recondução dele. Então, Júlio César indicando Raul Gomes. Na Superintendência Regional do Patrimônio da União, no Piauí, João Martins de Oliveira Neto, uma indicação de Florentino Neto. E aqui a superintendência tem uma atuação importante também em Parnaíba. É verdade, acho que até a sede é lá em Parnaíba, né? Exatamente. A Superintendência do Ministério da Saúde no Piauí, com Antônia Maria de Souza Leal, indicação também de Florentino Neto, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. A coordenação do escritório de mineração, do Ministério da Cultura, né, esse novo cargo que foi criado agora, do Ministério da Cultura no Piauí, o escritório formado aqui, a indicação é também de Florentino Neto, o nome a ocupar a função é Antônio Neres Machado Júnior, que é o Nery Júnior. Nery Júnior, ex-secretário de Saúde. Secretário de Saúde. Então tá aí, são os nomes apontados na apuração de Sávia Barreto e Elivaldo Barbosa. Elivaldo, lembrando que muitas dessas pastas exigem que os superintendentes, os coordenadores, os chefes sejam funcionários de carreira
dessas empresas. É verdade. Isso é presença estatutária, inclusive. Exatamente. É o caso do DENIT, por exemplo, de alguns órgãos do Ministério da Agricultura, não, acho que já tem indicações de fora da instituição, mas em muitos órgãos há esse vínculo estatutário que as indicações têm que obedecer, Joelson. E também uma outra novidade é do deputado Júlio César Lima em relação ao DENOX, importante instituição, ele ainda não tinha um nome para anunciar, mas ele decidiu anunciar, o nome é Francisco de Assis Leal, advogado, nome ligado ao deputado Júlio César Lima, com atuação sobretudo no interior do Estado. E ele vai ocupar, por indicação do parlamentar, a coordenadoria do DENOX no Piauí. DENOX, muito bem. Vamos então, à medida que esses nomes forem chegando, a gente vai colocando aqui com a apuração de Sávia Barreto e Elivaldo Barbosa. Como disse a Sávia ontem, houve mudança no entendimento. Os deputados queriam que todos os nomes fossem anunciados em conjunto, na mesma hora, no mesmo momento. Mas vocês dois, com o talento que vocês possuem, estão aí para isso, antecipar as informações e fazer isso com muita competência. Sávia e Elivaldo trabalhando juntos nessas apurações. Agora, falamos agora há pouco a respeito de nomes possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Teresina. PSDB com Edson Mello, Luciano Nunes ou até Silvio Mendes. O PDT com o projeto que pode incluir Enzo Samuel. Solidariedade com a decisão de acompanhar Dr. Pessoa até aqui. Enfim, nomes estão surgindo. E tem um nome que, obviamente, vai participar dessa disputa, Sávia? Dr. Pessoa. É ele, doutor Pessoa. Ele está acompanhando o Jornal do Piauí agora, mandou para a gente até uma imagem, assistindo, mostrando, provando que está acompanhando o Jornal do Piauí e disse o seguinte: qualquer um que legitimamente quiser se apresentar como pré-candidato a prefeito de Teresina, que se apresente. Eu estou me apresentando como pré-candidato sem mimimi. Expressão que o prefeito costuma utilizar. Espero que os demais tenham coragem de dizer que são pré-candidatos. O prefeito, no final, fez aí uma provocação aos nomes que se articulam como pré-candidatos, mas que não se colocam dessa forma e admitiu de maneira clara, outras vezes ficou subentendido, mas agora ele realmente marca posição, é pré-candidato, vai buscar naturalmente a reeleição. Ele, como incumbente que está no cargo, segue esse caminho natural e quer que os outros nomes se apresentem, Joelson. E olha, é o nome número 1 posto, né, Elivaldo Barbosa? E, aliás, comanda politicamente o Republicanos, é o maior nome político do Republicanos no estado do Piauí, nitidamente organiza o partido para essa disputa e mais, Elivaldo. Deve ser o Republicanos o abrigo daqueles que tiverem as suas siglas atuais em discordância com seus projetos políticos pessoais. Cito Renato Berger. Isso. Eventualmente outras siglas que Luiz André. E outros que vão se submeter a uma federação indesejada. Correto. Podem aproveitar também essa possibilidade. É verdade. Seguramente o Republicanos será um partido importante na eleição do próximo ano. É o partido do prefeito, candidato à reeleição, que não está parado politicamente, trabalha na formação de um bloco aliado forte, competitivo, até mesmo na formação no apoio a outras legendas para compor outros grupos, dependendo aí da formação das chapas proporcionais, que não existem mais coligações proporcionais, a não ser em federação, mas o Republicanos como uma opção, outro partido um partido de menor porte para outra opção de formação de chapas. O fato é que o doutor Pessoa, ele atua também já nessa área e é o condutor administrativo da capital piauiense, tem toda a legitimidade de iniciar essas tratativas, como essa expressão que ele gosta sempre de pronunciar, né? É verdade. Está aí Elivaldo Barbosa e Sávia. Agora, Sávia,